Agora é a nossa aula 3 sobre posições relativas de retas e planos. Vamos. Eu já escrevi aqui um pouco porque novamente tinha começado a gravar sem o fone, mas tá bom. Nós vamos agora, depois daquele exercício que nós chamamos muita atenção em relação a como resolvê-lo, nós vamos precisar do raciocínio desse exercício da última aula, assim como do último exercício também da primeira aula, para o que nós vamos fazer, né, nos próximos passos de resolução de exercício. Muito bem, depois que nós fizemos a interseção entre planos, nós vamos falar da equação da reta na forma planar. É uma nova equação da reta. Tem a equação vetorial, as equações paramétricas, assimétricas, e agora na forma planar. Então, dado uma reta qualquer, em função da interseção entre dois planos, temos o plano 1, π1, A1x mais B1 y mais C1z mais D1 igual a zero, e o plano π2, A2x mais B2 y mais C2z mais D2 igual a zero, que são transversais. Então, ora, se elas são transversais, essa reta aqui é transversais, os planos são transversais, nós vamos até fazer o desenho aqui do lado de novo. Pode ser pequenininho, não tem problema, mas você vai entender que se são transversais, obrigatoriamente há uma reta comum entre eles. Ó. Você deve estar lembrado disso. Esse plano, né? Olha, não é difícil enxergar, ó, que esses dois planos têm como interseção essa reta, né? E esses planos são transversais. Eles se cortam. E o ponto de corte, ou seja, a interseção do corte, né, é uma reta. Então, A1, B1, C1, A2, B2, C2 são proporcionais. Ele está falando que esses planos são proporcionais, né? Ora, e aqui, ó, nessa leitura de propósito, ó, não são proporcionais. E não que eles sejam proporcionais. Eles só seriam proporcionais se os planos fossem paralelos. Planos paralelos proporcionais. Você deve estar lembrado que é a mesma coisa com reta. Se as retas são paralelas, então as coordenadas são proporcionais e o K também é proporcional. A gente viu isso. Aqui o que está falando? Ó? Que nós estamos aqui com esses escalares proporcionais em função de x, y, z. Olha que x é x, não é x1, x2, tá vendo? Mesma coisa com y. Esses variam. Se fossem proporcionais, os planos seriam paralelos. Não proporcionais, os planos são transversais. Logo, nesse sistema, ele é separado. A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. Embaixo, A2x mais B2y mais C2z mais D2d, que é igual a zero. Essa aqui é a equação da reta na forma planar, que é basicamente os valores associados ao próprio conceito de ponto. As retas são definidas assim. Aí aqui, ó, nesse desenho, para chamar a atenção, nós não podemos esquecer esses pequenos detalhes dos conceitos iniciais. Observe,
Eu tenho aqui esse vetor U, que é o vetor diretor dessa reta, ó. Tá vendo? E o vetor S, que é o vetor diretor dessa reta, ó. Ok? Isso caracteriza o plano π2. Eu tenho dois vetores diretores, desde que U, olha só que interessante, U não paralelo a S, é a condição. U não paralelo a S. Esses vetores estão determinando que há um plano, porque duas retas determinam um plano, desde que não sejam paralelas. Mesmo raciocínio aqui em cima, nessa reta suporte com os vetores diretores W e T. Aqui, a reta R, né, está contida em πU, e esse aqui aí, né, o símbolo de I, e R também está contido em π2. Nesse caso, foi definida então a equação planar da reta. Vamos fazer um exemplo. Obter a equação da reta R na forma planar. Dado R, aqui o valor, né, x20 menos 1, mais k 5, 1 e menos 2. Então, para chegar à forma planar, não é algo que vai requerer uma álgebra complexa, mas sim um raciocínio inteligente. Por que isso? Ó? Dada essa reta aqui, se eu quero transformar na forma planar, vamos voltar lá. Ó. Na forma planar, nós temos explícitas o valor das coordenadas, tá vendo? Então, a melhor maneira de resolver isso, o D não é coordenada, hein, que eu errei. A melhor maneira de resolver isso é passar essa equação vetorial da reta para a forma paramétrica. Então, olha, de acordo com isso, basta a gente lembrar, ó, 2 aqui, que a gente faz, eu pego 2 mais K5, isso é o X. Lembrando isso, ó, isso aqui tudo é x. Nós colocamos dimensão por dimensão separada, né? E aí vem aquela ideia que nós já havíamos dito, ó. Nós vamos substituir o y por k, ou seja, vamos utilizá-lo como parâmetro. Até aqui está mais fácil, porque ele é zero, tá vendo? Então eu vou ter 0 mais o y, né? 0 mais k. Então aqui, ó, assim que ele foi parametrizado, eu já vou fazer a substituição. Depois de fazer a conta por dizer, né, que é menos 1 menos 2k, olha o que a gente faz. Faz a substituição, e na substituição nós vamos conseguir então ter a forma paramétrica. Porque y é igual a k, observa isso, ó. X é igual a 2 mais 5y, né? Nós não precisamos mais utilizar esse y, porque ele substituiu o k na equação paramétrica, z menos 1 menos 2y. Ora, colocando isso igual a zero, nós temos as equações planares da reta. Tá vendo? Usando, no caso, o y como parâmetro. E se ele fosse diferente de zero? Não teria problema. Nós substituiríamos o y também no lugar do k, mesmo que aqui não fosse somente o k, tá? Nós o tornaríamos paramétrico, caso do último exercício da primeira aula que nós fizemos. No exemplo número 10, primeira aula de posições relativas de retas e planos. Dada a equação planar da reta, obter a paramétrica. Vamos fazer o inverso, né? Então está dado aqui R, x menos 2y menos 1 igual a zero. E menos 5y mais z menos 3 igual a zero. O que nós fazemos então? Parametrizamos o y, porque nós precisamos do k. Aqui nós parametrizamos y igual a k, já de uma vez, né?
Então observa que aonde tiver y, nós vamos colocar o k. Então eu vou ter x menos 2k mais 1, isolando o x. Isolando o x. Ora, aqui então eu aproveito para já fazer assim. O que nós vamos ter? X. Ou melhor, eu já isolei, né? Não é isso que eu queria. É que utilizando isso que nós já fizemos, x igual a 2k mais 1 para a equação paramétrica, y é igual a k, né? Aqui eu rabisquei para chamar a atenção, ó, 2k, 2y. E o k, lembra, aqui é 1, aqui é 0, né? Por que eu fiz isso? Para a gente poder construir aqui também por preciosismo a equação vetorial da reta, certo? Em que o ponto inicial é dado, ó, por esses valores que não estão ligados às coordenadas 1, 0 e 3, ó, aqui, vamos colocar de outra cor. Então, mais k, o vetor diretor, então eu tenho, ó, 2, 1 e 5. E aí nós temos a equação vetorial da reta, não obstante ter sido pedido a paramétrica que nós já fizemos aqui, ok? O outro item que nós vamos estudar, voltamos à posição relativa de retas e planos, só que com um detalhe, baseado no raciocínio de vetores. Qual o significado desse raciocínio de vetores? Nós vamos utilizar os conceitos LD e LI. Aqui eu tenho que te chamar a atenção para que você fique atento quando nós falamos sobre somente retas, e somente retas. LD aqui, ó, representa retas paralelas e LI retas não paralelas, certo? E se eu falar de reta e plano, aí é outra história. Porque, por exemplo, quando eu tenho 3 vetores coplanares, aí eu falo que eles são LD. Então é preciso agora ficar atento àquilo que está escrito, àquilo que vai ser falado, tá? Então vamos à posição relativa de retas. Dadas duas retas, RS, vou marcar de amarelo, que são vetores diretores das retas RS. Então, dados dois vetores diretores da reta RS, e A pertence a R, isso aqui é importante, e B pertence a S, sendo A e B pontos, né? Pela representação que nós já estamos acostumados. Então, nós temos os seguintes casos para analisar. Caso 1, se R é paralelo a S, o vetor diretor é paralelo. Se RS é LD, então A pertence a R e B não pertence a R, porque são paralelos, mas não são coincidentes. Podemos ver aqui, ó, através desse exemplo, esquematizado aqui. Então, o vetor R em cima, esse R ficou parecendo V, né? Então, esse R contém A e é paralelo a S, só que A não está contido em S, assim como B não está contido em R. Isso aqui é para mostrar que elas são paralelas e não coincidentes. Ora, eu posso ter RS paralelo. Eu posso escrever aqui, ó, R paralelo a S. Estou falando de reta, né? Não tem a marcação de vetor aqui em cima. Isso para aqui, para cá. Só que nesse caso, R está contido em S. Então, eles também são LD. Só que no caso, né, o K da forma vetorial vai ser igual ao K da forma vetorial de S, tanto de R quanto de S. O conjunto é LD. Mas nesse caso, se R está contido em S, ó, A pertence a R e B também pertence a R. E nós estamos marcando aqui embaixo, ó, o R, o S, e eles são coincidentes,
né? Ou seja, esses vetores ou essas retas são coincidentes, coincidem no mesmo local geométrico. Local geométrico é uma área do plano que apresenta as mesmas propriedades. Então esse locus, esse local geométrico, é o mesmo para esse determinado plano, se é que existe um plano, mas o importante é que as setas são paralelas e coincidentes. O terceiro caso é que R e S são vetores não paralelos. Vamos considerar AB também, LI. Se os vetores são reversos, A pertence a R e B pertence a S. Eu havia colocado aqui as setas para chamar a atenção de que não são as setas. Vou explicar isso aqui. Nós colocamos aqui em branco a reta. Ó. Então, se eu continuar a reta aqui, ó, lembra que uma reta é infinita? Ela vai até infinito. O que significa o termo reverso? Não tem ponto em comum. Não tem ponto em comum. Isso que eu falo sobre retas e vetores reversos. Você vai ver que se a reta não for paralela, não tem jeito dela ser reversa. Porque, ó, como eu falei, a reta é infinita. Era para ser reto nessa reta. Só que é o seguinte, ó, vamos explicar para vocês. Essa reta é essa, né? Essezinho nada bom, hein? Essa. Então as setas, elas somente não são reversas se elas forem paralelas. Mas os vetores não, porque o vetor ele é finito, assim como segmento de retas. Então esse termo reverso, ele serve para segmentos de reta. Então eu tenho dois segmentos de reta não paralelos que podem não se encontrar. Mas, e vetores também, vetor é o segmento de reta, é só você lembrar do conceito inicial de vetores, conceito que nós já demos, né? Então, nesse caso, os vetores são reversos. Eu chamo a atenção disso por vários livros dizerem que as retas são reversas. Aí você vai contra o próprio conceito de reta. Então, vamos pegar essa reta R aqui. Eu tenho o vetor R amarelo aqui nela. Ele é finito. E tem a reta S com o vetor S aqui. Ele também é finito. Veja que R e S, eles não têm ponto em comum. Eles são reversos, mas as retas não. Elas vão ter um ponto em comum. Em determinado momento do espaço infinito, elas vão ter um ponto em comum. Muito bem. Se elas não são paralelas, RS e AB é LI, considerando que eles não estão no mesmo plano. Olha aqui, AB, ó. AB, ou seja, o ponto A da reta R mais o ponto B da reta S formam o vetor AB. E esses três vetores aqui, se eles não são colineares, então eles são LI. Tá? Então veja bem, para eles serem LI, eles têm que ser não colineares, ou seja, não pertencem ao mesmo ponto. Na verdade, coplanar, não colinear, né? Não pertencem a um plano, ao mesmo plano. Isso aqui é essa condição, eles serem LI. No entanto, de qualquer forma, R e S não vão pertencer, não vão ser LD, ou seja, vão ser LI, que é o quarto caso aqui embaixo. Esse caso aqui, em amarelo, elas são LI, obviamente.
aqui, esses vetores. Esses vetores, mesmo eles sendo LI, se eu tenho um único plano também para o vetor AB, olha só, o conjunto RSAB, aí o conjunto é LD. Por que esse conjunto é LD? Eu estava usando a palavra colinear, ela é coplanar, tá? Eles são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Como nós, já havia escrito coplanares aqui, né? Não tem problema. São concorrentes e coplanares, tá? O que é concorrentes? Concorrentes tem um ponto em comum, né? Então vamos escrever aqui, eu sei que você já sabe, mas é sempre bom a gente relembrar conceitos. Possuem um ponto em comum. Então, essas são as condições associadas ao conceito de posição relativas de retas. Vamos utilizar então esses conceitos de LD e LI para a gente trabalhar aqui. RS e LD. Então nós temos duas condições. RS, os vetores são distintos, né? E aqui não tem anotação de vetor, então as retas são paralelas. Podem ser paralelas distintas, né? Ou podem ser paralelas coincidentes. Nesses casos, os vetores delas são LD. Okay? Outro caso, o conjunto RS é LI, linearmente independente. Então essas retas são reversas. Aqui. Ou aqui, ainda bem que, apesar de ter feito a cópia antes, né? Não, tem que ficar aqui, esse LI, e aqui como uma observação, que é LD, Então veja bem, RS são, se as retas são reversas, os vetores são reversos, LI. RS é LI, está aqui. No entanto, se são concorrentes, esse LD é para R, S e o ponto, o vetor que une os dois, que é o vetor AB. Aí esse vetor, se há concorrência, se há um ponto em comum, aí sim eles são LD, porque eles são coplanares. Vou chamar a atenção disso. Vamos fazer o exemplo e para ilustrar isso, né? Exemplo 11, dadas as retas R e S, determinar sua posição relativa. Então aqui foram dadas as retas L, R e S com a forma vetorial da reta. A forma, né, a fórmula na forma vetorial. Então a primeira coisa é identificar os vetores diretores. O vetor diretor está na frente de K, né? No caso vamos chamar da reta R, é o vetor R, 2, menos 1 e 4. E aqui o vetor S, da reta S, que é menos 6, 3 e menos 12. Vou consertar isso. Menos 12. Agora olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer é a combinação linear dos vetores. Por que nós vamos fazer a combinação linear dos vetores? Porque a combinação linear foi a base para o raciocínio para ver se os vetores são LD ou LE, de acordo com o sistema que vai ser determinado. Então, vamos pegar um vetor W qualquer, esse vetor W foi feito combinação linear entre R e S. Esse novo vetor vai ter um K3R, K4S. Aí nós
copiamos os vetores aqui, ó, e fazemos a conta, né? 2K, que é aqui em cima, relembrando, ó, 2K 3 mais, né, o caso 6, olha aqui não é mais, hein? É menos 6K4, tá aqui, menos 6K4. Aqui tem que arrumar também. Vamos ver se não, por causa dos especificamente esse tipo de conta não vai dar problema. Mas olha só, aí vou ter menos 1 aqui do vetor R e 3 do vetor S. Então vou ter menos K3 mais 3K4 e vou ter do vetor R o 4 aqui, 4K3 menos 12K4, né? Feito isso, nós criamos o sistema. E a partir desse sistema, eu vim aqui no mais simples, ó, e o mais simples para trabalhar foi esse aqui do meio. Observe, eu tenho menos K3 mais 3K4 vai ser igual a zero. E aí nós vamos chegar que K3 é igual a zero. Por que eu chego que K3 é igual a zero? Isso aqui já foi feito de propósito, né? Mas olha só, mesmo sendo menos aqui, ó, vai ter que dar zero de qualquer jeito, porque eu vou ter menos 2K4 menos 6K4 vai dar menos 4K4, que é igual a zero. Você passa 0 dividido por 4 dá zero. Só que olha só, isso aqui é o engodo. Você pode achar que o valor de K4 é igual a zero. Fazendo isso aqui embaixo também, isso aqui é para a gente treinar o raciocínio, né? No começo a gente está acostumado a fazer as contas e não pensar. Ó, eu vou colocar o valor de K3 aqui, 4K3, como aqui. Vamos substituir aqui, cadê? Apesar de eu ter colocado aqui, vamos colocar aqui o K3 que é 0. Vai dar menos 12 é igual a K4. Então K4 deu 0. Também a gente se engana. Vou explicar por quê. K4 aceita qualquer valor, qualquer R. Vamos ver por quê. Isso, senão você vai achar que esse sistema é o sistema determinado. E ele não é. Olha só. Vamos chegar aqui, ó. Aqui nós sabemos. Não é com a K4, né? Vou colocar 0. 2 vezes 0. O erro lá vai ser menos 6K4. É igual a 0. De qualquer valor para K4. Vamos colocar aqui o valor 10, por exemplo. Vai ser 6 vezes 10 é igual a 0? É impossível. Não tem como definir isso. Mas se você vai ver, em qualquer valor que eu der para 10, eu tenho que transformar isso em 0. Ou seja, ele aceita qualquer valor. Se ele aceita qualquer valor, nós não temos somente uma solução para K4. Ele é indeterminado e não determinado, esse sistema. Tá? Por isso que não basta você achar o valor. Você tem que pensar no resultado, né? Então, para dar 0, para isso aqui dar 0, em relação a... Vamos pegar aqui, vamos fazer essa análise. Ó. Vamos pegar aqui, ó, 4 vezes 0, que é igual a 12K4. Vai dar 0. Ou será impossível determinar esse sistema, não é? Não é. Eu posso dar qualquer valor. Como esse aqui vai dar 0, evidentemente que a única possibilidade que eu tenho de dar 0 é que isso aqui tudo seja 0 também. Ó. Então K4 pode ter qualquer valor que isso aqui vai dar 0. Não tem o que fazer, né? Por isso que é um sistema indeterminado. Ora, se esse sistema é indeterminado,
qual o significado disso? Assim que eu tenho um sistema indeterminado, né, quando nós fazemos a nossa análise aqui, ele não está tendo, nesse caso, uma única solução, não é mesmo? Esse sistema aqui vai ter várias soluções. Você vai encontrar nos livros nem sempre o termo sistema possível e indeterminado, mas ele vai falar sistema com várias soluções. Se você tem a memória boa, você lembra, você vai ver que para esse tipo de caso, lá no estudo de vetores, quando tem um sistema com várias soluções, nós concluímos que os vetores são LD, né? Então, esses vetores aqui, LD, vamos dizer assim, o significado evidente disso é que ele só pode ser, né, aqui o portanto, logo, só pode ser RS paralelo, ou seja, R paralelo a S, ou a reta R paralela a S. Se você observar, nós não precisávamos dessa conta, e aí eu fiz de propósito a conta para que você enxergue essas pequenas nuances da resolução de exercício, que não é sempre direto. Isso pega muito o aluno de exatas, né? Muitas vezes quer fazer conta sem pensar. Vou explicar por quê. Vamos pegar isso aqui. Voltando aqui, você vai entender bem. Esse aqui são os vetores diretores, né? Vamos multiplicar 2 por menos 3. Vou colocar o ponto de multiplicação. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Ou seja, tranquilamente eu volto aqui para provar isso que nós falamos. Nós temos que os vetores diretores R e S são proporcionais. Ora, se R e S são proporcionais, as coordenadas R e S são proporcionais, o que significa? Que eles são paralelos. E se eles são paralelos, eles são LD. De tal forma eles são proporcionais, aqui ó, que a gente vai ver que K3 é igual a menos 3K4, né? Foi o que a gente falou lá. Então, multiplicando K3, ou melhor, o contrário, né? K4 é igual a menos 3K3, como nós fizemos aqui em cima. Vamos voltar aqui. Essa conta vermelha, tá vendo? Eu multiplicando aqui o K3 por menos 3, eu vou ter o K4, que está ali. Ora, feito isso, eles só podem ser LD mesmo, não tem outra solução para isso aqui. E aí a conclusão é essa que nós chegamos. Não havia necessidade de fazer a conta, obviamente, mas como esse é um tipo de situação em que você pode se equivocar por falta de raciocínio, quando dá zero no valor do sistema, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse valor de zero, tá certo? E temos que fazer a análise. É claro que 0 e 0 responde ao valor, a esses valores aqui, ó, né? Mas não é só isso. Quando nós igualamos 2K3 igual a 6K4, nós temos outros valores, né? Eu vou fazer de novo aqui. Isso aqui eu tenho minhas dúvidas se você entendeu. Mas vamos pegar esse aqui, ó, vou trazer para cá e vamos pensar assim: 2K3 vai ser igual a 6K4, ó. Acho que dessa forma vai até ficar melhor. Aqui vamos, já que a gente sabe o que vai acontecer,
vamos fazer K4 sobre K3. O que significa isso? Que eu passei o 3 ali, o 6, né? Nós passamos o K3 dividindo, não é mesmo? E passa o 6 dividindo. Simplificando ao 2 com 6, nós temos isso. Ou seja, qualquer múltiplo vai sempre dar um valor associado a eles. Isso caracteriza a proporcionalidade entre os vetores, tá certo? Acho que agora ficou claro, né? Só que o exercício ele não acabou. Por quê? Porque a gente vem aqui, ó, aqui em cima, e vamos ver que quando eu tenho essas retas aqui, que são LD, eu tenho duas possibilidades, elas são distintas ou coincidentes. Eu preciso saber se ela é distinta ou coincidente. Então, o primeiro passo já foi dado, vamos para o segundo passo aqui para fazer essa verificação. Como é que eu faço essa verificação? Eu vou pegar o ponto A deles lá qualquer, pertence a S, então aqui eu vou escrever verificar se R paralelo a S são paralelos distintos. Vou colocar reto, então vou colocar distintas ou coincidentes. Então nós vamos pegar o ponto A, que pertence a S, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, A. Quem que é o A? 1, 2 e 0, que faz parte da equação e que pertence a S. Pegamos isso aqui como exemplo. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse ponto e vamos fazer aquela aplicação, ó, de XYZ. Não sei se você lembra disso. Tá aqui. Que é, ó, ponto A mais K vetor. Vou colocar o próprio vetor S aqui. Então, que eu peguei isso, vou seguir essa ideia, ó. 1, 2 e 0 e verificar se o ponto pertence às duas retas, né? Então eu vou ter aqui 3, eu devia ter colocado o contrário aqui, esse ponto X, né? Não há. Vamos voltar lá em cima, vai que eu esqueci a forma da reta aqui, ó. E não, e aí a coisa vai ficar mais clara. Olha só, eu estou pegando a reta S e estou afirmando que esse ponto aqui, que é o ponto A da reta R, ele pertence à reta S. Então eu estou aplicando esse no lugar do X, ó. Direto lá eu desconfiei que talvez você não enxergasse isso, né? Então o que eu fiz aqui? Eu afirmei, né? Vou colocar aqui, ó, uma afirmação para ser verificada. Uma hipótese, não, afirmação não. Vou fazer a hipótese, ó. Vou colocar em vermelho. Então eu tenho uma hipótese. Nessa hipótese, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse aqui, esse ponto aqui, ó, esse ponto, que é o ponto A da reta S, e estou transformando como se fosse X, ó. Pra, aqui nessa reta, vamos pegar aqui não a R, né? Vou pegar a reta R, não a S. Tanto faz, poderia usar uma ou outra, tá? Desde que o ponto de um fosse usado para outra. Então, o que eu venho aqui? Eu vou lá, ó, vamos de novo, ó, 1, 2 e 0. Olha só,
1, 2 e 0 pertence à reta R. Eu vou pegar esse ponto e transferir aqui, ó, o valor do x, para ver se ele faz parte da reta S. De novo, devia ter deixado como estava, né? Aqui, ó, da reta S. Então, feito isso aqui, é só lembrar lá qual que é o K que foi usado. O K foi K2. Então, aqui é K2. Deixar tudo certinho. K2S. Aí eu vou colocar os valores. Então, o valor que eu não lembro também da reta aqui vai ser 3, 0 e 1, menos 6, 3 e menos 12. Então, nesse primeiro ponto vai ser aqui, ó, 3, 0 e 1, mais K2, menos 6, 3 e menos 12. Ora, vamos só relembrar de novo, gente. Presta atenção aqui. Isso aqui é a equação de S. E esse ponto aqui é o ponto que pertence a R. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando um ponto de R e verificando se esse ponto pertence também a S, de acordo com o conceito inicial que a gente já deu. Então, isso aqui é uma combinação linear, né? Ó, vamos fazer a combinação linear. 1, 2 e 0, porque essa combinação linear vai gerar um sistema com valores. Ó, 3, menos 6K2, 0, 3K2, 1, menos 12K2. E aqui então nós temos o sistema. 3 menos 6K2 vai ser igual a 1. 2 vai ser igual a 3K2. Já achamos K2, né? 1 menos 12K2 vai ser igual a 0. Então daqui, ó, o mais simples é que K2 seja igual a 2/3. Só que ele precisa ter o mesmo valor em todos os casos. Se não tiver o mesmo valor, então esse ponto não pertence esse ponto de R não pertence à reta S, né? Aqui em cima, então, eu vou ter menos 6 menos 3. Então, K2 vai ser igual a 3 dividido por 6, que vai dar meio, né? Dividido por 6 menos 6 menos 3, isso aqui vai dar meio. Ora, e esse aqui de baixo? Quanto que vai dar? Vai dar esse K2 aqui, ó, vai dar, passa para lá, menos 1 dividido por menos 12, dá 1/12. Ou seja, eu não consigo ter o mesmo valor de K. Como eu não tenho o mesmo valor de K, nós podemos concluir que esse ponto de R não pertence a S. Portanto, R é paralelo a R e são distintas. Não são coincidentes. Se o K tivesse o mesmo valor, elas seriam coincidentes, né? Então isso é fundamental que você compreenda. Então veja bem, eu tenho gastado um tempo nesses exercícios, principalmente por causa desses raciocínios que nós temos que ter em relação aos valores que nós vamos encontrar. Não é um raciocínio que você está acostumado, por exemplo, do ensino médio, em que chegamos à conclusão de que a reta é paralela. Pronto, acabou. Não, porque elas são paralelas, tem duas possibilidades. Elas são coincidentes ou elas são distintas, né? Aqui, ó, uma outra maneira de resolver o problema. Você fala, por que já não foi direto nisso? Porque senão eu vou te enganar.
por que eu vou te enganar? Se eu não faço essas contas e vou direto na proporcionalidade que a gente já havia visto dos vetores, o que você tende a fazer quando você não pensa? Você tende a fazer conta indefinidamente, depois vai rasgando folha, apagando e fazendo de novo. Daí eu estou te chamando a atenção para o raciocínio que você deve ter quando você está trabalhando com a matemática. Nem todas as áreas, disciplinas vão exigir isso. Essa exige. Então você olha o sistema, você precisa prestar atenção para ver se os valores do sistema eles coincidem, se só tem um valor e assim por diante, tá? Então nesse caso aqui, ó, nessa resolução que a gente fez aqui embaixo, por exemplo, nós, ao invés de achar o valor de K diretamente por 1, nós fomos na proporcionalidade do outro, certo? E chegamos a isso, ó, isso é um múltiplo, que significa que se eu der o valor de K4, 3, multiplicando 3 por 3, que vai dar 9, 3 nonos também é solução. Então K4 pode valer 3, K3 pode valer 9, por exemplo, assim como pode valer 1 e como pode valer 1/3. Entende a questão? Então muitas vezes parece assim, didaticamente nós demos uma volta, mas a ideia é que você não entre naquele raciocínio simplório de fazendo contas, e aí você não consegue chegar a uma solução. Aqui, ó, voltei várias vezes para esse ponto, ó. Esse A aqui, né, é o A de S, só que nós transformamos no X de R. Olha aqui, aqui está o erro, ainda bem que eu voltei. Esse A aqui, ó, é o A de R, que nós transformamos no X de S, tá? Ainda bem que voltamos, né, para rever, senão... No que nós fizemos isso, a gente chega a um outro sistema, uma outra combinação linear, e vamos verificar se o K é igual. Se o K é igual, então as setas são iguais. Se as setas são iguais, elas são coincidentes. Como os K são diferentes, ó, bastaria um K diferente aqui, né? E aqui também o outro erro, aqui é 1/12avos, né? E não 2. Aí sim nós temos o exercício resolvido de uma maneira bem, vamos dizer assim, racional, né? Mas ela não foi direta porque aqui a gente está ensinando. Toma cuidado, a gente acha que aprende com um caminho direto, que parece que é mais fácil, né? E você chega em casa, vai resolver um exercício depois da aula, ou vai resolver um outro exercício de uma outra lista, mas você não consegue sair do exercício, porque você não entendeu o processo de resolução do exercício, tá certo? Agora eu vou voltar só para ver qual foi o número que foi dado aqui, ó. 4.1, posição relativa de retas, né? Então agora nós vamos para o 4.2 e vai ser posição relativa entre retas e planos. Não vai ser só reta como antes, né? Essa posição relativa entre retas e planos, nós estamos também revendo, né? Que a gente já viu isso antes, só que agora é em função dos vetores, como nós havíamos comentado, se eles são LD ou LI. Então o raciocínio, ele continua o mesmo. Então nós vamos, dado uma reta, um plano, nós vamos fazer a análise se eles são LD ou LI e o que nós podemos absorver dessa informação da análise deles, da reta e do plano, né? Então dados, ó, a reta R, o seu vetor diretor, vamos ser bem específico agora, né? Mesmo não precisando, né?
porque aí eu poderia colocar simplesmente esse Rzinho aqui, ó, que não ficou nada bom esse R. MNP. Vou fazer assim. E o plano π. Lembra que o plano π tem dois vetores diretores, ó. Então aqui dois pontinhos. Esse plano aqui, de acordo com a equação geral do plano, é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, o que pode acontecer? Quais são as possibilidades de análise disso aqui? As possibilidades são: item 1, R paralelo a S. Aí você já imagina, né, que uma reta é paralelo a um plano. Só que é bobagem, não é reta, não é R paralelo a S, né? É R paralelo a π. A reta paralela ao plano. Logo, se a reta é paralela ao plano, o vetor diretor de R também é paralelo a π, obviamente. De acordo com isso, então, pelo que nós já trabalhamos, nós vamos ter que ir lá pela equação planar da reta, tá? Por isso a necessidade de ter feito aquilo. NB mais PC igual a zero. Nós temos então aqui uma junção do vetor em que, olha, as coordenadas do vetor, olha só, M, N e P, elas substituíram, esse x aqui embaixo não está bom não, x aqui em cima, as coordenadas que estavam lá na equação do plano. Por quê? Porque eles são paralelos, então as coordenadas são proporcionais ou iguais, eu posso fazer a substituição. Veja que no caso D não interessa nesse momento, né? De acordo com isso, né, com o que nós fizemos, e qualquer ponto, veja bem, se for igual, né, qualquer ponto A que pertence a R, não necessariamente A pertence a π. Mas qual o significado disso? Significa que eles são paralelos e não coincidentes. Porque se fosse coincidente, qualquer ponto de R estaria pertencendo a π. O que significa isso? Ó? Significa que eu tenho uma reta R. Vamos aqui representar o seu vetor diretor, que não é a mesma coisa. Eles dão a ideia de proporcionalidade, dão a ideia e facilitam a nossa análise matemática. Olha, existe então um plano aqui, ó, em que essa reta e esse plano π são paralelos. Um ponto A da reta R ou do vetor não necessariamente pertence a π, porque elas são paralelos, mas R, olha que interessante, ó, R não está contido em π. Se R estivesse contido em π, então o ponto A também pertenceria a R. Tá? De novo, você deve estar entendendo por que nós gastamos um tempo naqueles exercícios, porque os raciocínios não são diretos, né? Não é uma única variável que você vai fazer a análise e chegar à resposta. Você tem que fazer uma análise, né, sobre essas coisas.
R e π são transversais. Outra possibilidade aqui, ó. R, a reta R e o vetor π, né, eles são transversais. O que é transversal? Eles vão ter um ponto em comum. Se fossem dois planos, esse seria a reta em comum. Como é uma reta e um plano, então existe um ponto em comum, né? Mas não necessariamente, se eles são transversais, eles não são paralelos, né? Então, nesse caso, sendo transversal, R não é paralelo a π. R é não paralelo a π. Portanto, vou colocar aqui, ó, aquela equação aqui, ó, MA mais NB mais PC, você viu o que nós fizemos? Ela é diferente de zero, então ela não vai dar zero, certo? Esse ponto também é fundamental. O que significa ser transversal? Vamos fazer aqui uma análise, ó, de um plano pequenininho. Vou pegar aqui o plano π e vamos fazer com que a reta seja transversal. Olha, o ponto em comum vai ser esse ponto vermelho aqui, ó, entre eles, tá? Eles vão ter um ponto em comum. São transversais, ok? Só que observa que eles não são paralelos. Então significa que se eu utilizar as coordenadas do vetor em relação a... Vou representar o vetor aqui nessa reta, né? Assim, ó. Se eu usar as coordenadas dos vetores no plano, não pode ser igual a zero, certo? Então é um raciocínio que a geometria sempre ajuda de forma didática a entendermos melhor essas coisas. O item 3 da nossa análise, o que falta agora? Já deve ter passado pela sua cabeça, né? Que é R está contido em π. Vou falar para você, chamar a atenção, que alguns livros trazem pertence, e isso é errado, porque a R é um conjunto, não é um ponto, né? Não é um elemento. Logo, o vetor diretor de R também é paralelo a π. Ó, esse símbolo de paralelo pode ser tanto retinho assim, quanto inclinado, tá? Aceita os dois. Nesse caso, ó, MA mais NB mais PC é igual a zero. Nós temos lá. Só que com detalhe, ó, com A pertencente a R, pode ser a reta R, e A pertencente a π. Vamos fazer a representação disso. Temos o plano e a reta R pertence a esse plano. Então, aqui, ó. Vamos pegar essa reta R, plano π. Observa que um ponto de A pertence tanto a R quanto ao plano π, já que R está contido em π. Né? Isso é óbvio. Podemos também representar o vetor diretor aqui, né? Sem problema, o vetor diretor de R, que tem o mesmo teor de análise que nós estamos fazendo. Essas são as possibilidades da relação entre reta e plano. Vamos tirar aqui algumas deduções que a gente pode fazer em termos de vetores. Então, vou colocar aqui, ó, deduções, pensando principalmente com os vetores, que é a base do nosso estudo, né? Deduções considerando
vou considerar o IV, ou VU, considerando V e U, vetores diretores das retas B e R, vamos chamar assim, né? Ou só chamar vetor diretor, porque ele já indica o que vai acontecer, né? Se eu tenho vetor diretor, obviamente eu tenho uma reta da qual eles fazem parte, né? São os vetores diretores, dois vetores diretores no caso de π, né? Lembre que eles são vetores diretores de reta e nós precisamos de duas retas para determinar um plano, né? Então, a partir disso aqui, ó, a partir dessas deduções, a partir dessas informações, vamos fazer as deduções. Se R está contido em π, vetor R está contido em π, então vamos fazer a análise em função de LD em LI. Então eu tenho o vetor R, o vetor U e o vetor V. Esse conjunto é LD. Em que condições? Condição de R está contido em π, porque eles são paralelos, então eles são coplanares. R é o vetor diretor da reta R. U e V são vetores diretores de reta e vetores diretores do plano, não é isso? E de acordo com isso, se está contido, ó, e qualquer que seja, ou qualquer ponto A, vamos dizer assim, eu não vou escrever o ponto, agora já estamos acostumados, ó, qualquer A está contido em R, também, contido não, né? A é ponto. Qualquer A que pertence a R, A também pertence a π. Nós já fizemos o esquema aqui em cima, vamos fazer de novo. Muito importante a gente ter noção o mais claro possível do que a gente está trabalhando. Então, olha só, para esse plano existir, ó, existe um ponto A, da qual nós temos dois vetores diretores. Vamos considerar aqui V, obviamente que se deve estar enxergando a reta entre eles, tá? Tá aqui. No entanto, se uma reta R pertence a π, ó, vamos colocar aqui, essa é a reta R, tem também o seu vetor, na verdade estou representando o vetor diretor, né? Que seja o vetor diretor aqui. Olha só, esse ponto A pertence a R, também pertence ao plano, ou qualquer outro ponto que seja, aqui ó, que pertence a R, também vai pertencer ao plano, não tenha dúvida. Aqui de propósito eu coloquei esse ponto pertencendo tanto à reta quanto aos vetores, não havia necessidade, tá? Isso é mostrado aqui pelos pontos em vermelho que nós colocamos, ok? Dedução 2 do que nós fizemos. Se R, a reta, vamos colocar vetor, né? Se o vetor R e o plano π são transversais, vai ter ponto em comum, obviamente, né? Mas olha só, a conclusão daqui, né? Então, os vetores R da reta R mais U e V, ou V e U, tanto faz, o conjunto deles é LI, obrigatoriamente. Vamos enxergar isso do que nós já estudamos em vetores, ó. Eu tenho esse vetor U, esse vetor V e esse vetor aqui, ó,
é o vetor da reta R, pelo que nós já estudamos, né? Esse vetor aqui é um vetor transversal, e isso aqui é o próprio conceito de LI. Aqui a reta atravessa aqui, né? A reta R. Aqui não ficou bom, né? E aqui o plano π, ó. Observe. Então esses vetores têm que ser LI, eles não podem ser de forma alguma, esses três, né, que eles não são coplanares e não são paralelos. Então nesse caso específico, o conjunto só pode ser LI, não tem como. E a terceira dedução, que sendo o vetor R paralelo a π, aqui, então eu posso ter que R, U e V, os três vetores, esse conjunto é LD. De novo, chama atenção para isso, não vai confundir. Desde que A pertence a R, aqui, mas A não pertence a π. Que isso é importante. Ora, o que nós deduzimos disso aqui, ó, através da análise que nós fizemos em relação a isso? Olha só, o que nós vamos ter aqui? Para não pertencer a π, essa reta aqui, né? Vamos esse R aqui, ó, está paralelo ao plano que está aqui, ó. Plano π, colocando de fora. E aqui os vetores, vamos chamar de V ou U, tanto faz, ó. Olha só. Observa que esses vetores aqui, evidentemente os dois entre si, olha só, eles são LI. Tem que chamar a atenção disso. Nós já avisamos lá em cima. Ó, esse aqui é LI, tá? Mas os três, nós vamos considerar que esse aqui são os vetores diretores, ó. O plano é paralelo, olha só, a R, a esse vetor R. Ora, o plano é paralelo a R, implica que o conjunto é LD. Por isso que eu estou chamando a atenção. Cuidado com utilizar LD e LI quando forem só vetores, ou quando for para vetor e plano. Então, esse LD aqui eu vou chamar a atenção, ó. É uma associação entre vetor e plano. Veja que isso aqui é o mesmo raciocínio aqui de cima. As mesmas coisas que nós fizemos aqui em cima, tá vendo? Ó, aqui tem um erro. E A não pertence a π. Tá óbvio, né? Só que não esqueci de colocar o risco aqui. Então veja que é o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, só que ao invés de fazer o raciocínio somente com retas e planos, nós colocamos vetores. E aí, quando a gente coloca vetor, nós associamos o conceito de LD e de LI, né? Ou seja, linearmente dependentes e linearmente independentes, certo? Então vamos fazer um exemplo para verificarmos o entendimento disso. Esse exemplo vai ser exemplo 12, considerando as três aulas em conjunto, né? Então, exemplo 12. Aqui, ó, determinar
a posição relativa, que é o que nós estamos trabalhando, né? De uma reta R e um plano π, dados, evidentemente, nós temos que ter tanto a reta quanto o plano, né? Então a reta R de x igual a -2, -1 e -1, mais K, que vai ser 3, 5 e 1. Dados então R, né, e π, o plano. E aí o π vai ser dado como a equação geral do plano: x menos y mais 2z mais 3 igual a 0. Então, dado isso, vamos à solução. Vamos fazer aqui a solução. Essa, podia ter usado aqui em cima. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que um vetor W qualquer, ou um vetor, sei lá, qualquer que seja, um vetor V qualquer, né, por exemplo. Vamos fazer um vetor qualquer, vamos chamar aqui V, como combinação linear. Então aqui estou deixando bem claro o que nós estamos fazendo para você poder fazer outros exercícios, tá? Como combinação linear de R, então quem que é R? Vetor diretor da reta R, e o vetor diretor do plano, né? Então vamos deixar como está. Vamos fazer esse vetor V aqui, ó, como combinação linear. Quem é quem? Então, quem é o vetor diretor da reta? Está bem claro lá, ó. Vou pegar aqui um K1, né? Vamos dizer assim. Olha lá, 3, 5 e 1. Ó. Vetor diretor da reta R, tá? Mais um K2. E quem que é o vetor diretor do plano? Veja que ele é a junção dos dois vetores diretores do plano, mas olha só, me acompanha, ó. 1, 2, né? Certo? 1, na verdade eu coloquei 1 ali, mas é -1, né? Então o vetor diretor do plano associado, né, é 1, -1 e 2. Essa é a combinação linear. Então aí nós vamos verificar se o sistema vai ser LD ou LI. Então vamos fazer aqui, ó. Temos aqui 3K1 mais K2, fechado aqui, né? 5K1 menos K2, perdão. Nós vamos ter 1K1 mais 2K2. Feito isso, para a gente verificar a combinação linear, a gente cria o sistema I igual a 0. Então 3K1 mais K2 igual a 0. Fazemos a combinação linear. K1 menos K2 igual a 0. E K1 mais 2K2 igual a 0. E aqui nós vamos calcular. Aqui está bem simples fazer o cálculo aqui, tá? Então vamos lá, ó. O que nós temos aqui? Nós temos que 2K2 vai ser igual a menos K1.
Vamos ver se tem mais. Vou fazer um mais simples aqui, ó. Vamos pegar esse do meio. Ver se vai ter ou não simplicidade aqui. Eu acho que não. Vai ser igual a zero. Vou ter que 5K1 tá bom, vou começar do começo. Eu tô apenas podemos fazer qualquer opção. É que eu tô olhando aqui meu rascunho e vou para aquele que é mais simples, que vai gastar menos tempo. Mas vamos lá, ó. K2 é igual a menos 3K1. Aí eu vou pegar isso aqui e vou aplicar nesse de baixo, ó. 5 vezes menos 3K1 menos K2. Ó, é o contrário, né? Deixo K1 e substitui o K2. Eu vou ter que 5K1 menos 3K1 é igual a zero. De novo, vamos para aqueles valores, olha só. Tomar bastante cuidado com isso aqui, lembra? Que é K1 também. Olha, de acordo com isso, K1 vai ser igual a zero. Mas olha só aqui em cima, ó. O que nós temos? Eu vou pegar aqui que K2 é igual a menos 3K1. Eu posso fazer K1 sobre K2. Eu posso fazer K2 sobre K1, tanto faz. Vou pegar aqui, por exemplo, K1 vai ser igual a K1 sobre K2. Passo K2 para cá, né? Vai ficar menos 1/3. Aqui nós já temos uma ideia do significado disso, né? E aqui embaixo, se a gente fizer novamente, ó, vou colocar os valores que seja aqui de K2, eu vou ter K1 menos 3K1 é igual a zero. Olha, eu vou cair na bobagem de menos 2K1 é igual a zero. Eu vou de novo, se eu aplicar aqui esses valores, quaisquer que sejam os valores, eu posso chegar aqui que K2 é igual a zero, por exemplo. Vamos fazer aqui diferente, quer ver? Se eu tenho K1 igual a zero, ó, estou fazendo da forma errada, não é da forma errada, né? É de uma das possibilidades de problema. Se K1 é igual a zero, eu vou ter 2K2 igual a zero. Qual que é a conclusão que eu chego? K2 é igual a zero. Não é assim? Ora, o que nós descobrimos aqui? E que é importante que você veja. De novo, eu posso cair naquela bobagem de achar que o meu sistema é possível e determinado. Mas olha o que eu de fato achei. Qualquer um que você usar, eu fui lá para o mais simples, né? Eu tenho essa proporção. O que essa proporção me diz? Essa proporção me diz que todo valor de K1 em relação a K2, eles estão na proporção de menos 1/3. Eu posso fazer essa multiplicação à vontade, né? E fazendo essa multiplicação aqui à vontade, do jeito que está, aqui eu tenho uma proporção entre eles. A questão é se eles são verdadeiros ou não, se eles estão associados ou não. Ora, de acordo com esse resultado que nós chegamos, esse sistema é o que? É um sistema possível e indeterminado. O que você vai ler sobre isso? Você vai ler que existem várias soluções. Toda vez que eu tenho um sistema impossível e indeterminado, vou colocar aqui, ó, várias soluções. Repetir isso várias vezes, né? Várias soluções. Em relação ao plano I a R, o que nós podemos colocar? Que R eu vou direto, tá? Eu vou colocar aqui, ó, os vetores, porque senão eu ia ter que colocar o vetor diretor de um, o vetor diretor do outro, né? Os vetores são LD. Basta você voltar lá até o que nós fizemos aqui em cima, olha só.
tempo que nós gastamos aqui, né, em relação a essa análise. Toda vez que nós temos que os vetores é possível indeterminado, eles são LD. Então aqui também é o que? LD. Eles são LD. Então nós temos duas possibilidades de LD. Ou R é paralelo a S, distinto. Desculpa, R paralelo a π, distinto. Veja que é o mesmo raciocínio passado. Ou R paralelo a π, tal que, vou colocar aqui, ó, tal que R está contido em π. Então nós temos essas duas possibilidades. Como é que a gente faz isso? A gente faz aquela questão do ponto. Nós vamos substituir, escrever aqui, vamos substituir um ponto de A, né? Vamos substituir o A lá da reta E, que é menos 2, menos 1 e menos 1, não é isso? Em π. E verificar o que vai dar. Quando a gente faz essa substituição, né, em π, nós temos lá, ó, x é x, y, z. Vamos colocar aqui x, y, z. Qual que é a forma do plano? X menos y mais 2z mais 3 igual a zero. Então vamos fazer a substituição aqui, ó. Menos 2 menos 1 mais 2 vezes menos 1 mais 3 igual a zero. Certo? Presta atenção numa situação aqui que é importante. Então o que eu vou ter aqui, ó? Menos 2 mais 1 menos 2 mais 3 igual a zero. Eu vou ter aqui menos 4 mais 4 igual a zero. Observou? Menos 2 com menos 2, menos 4. Mais 1 com mais 3 dá mais 4. Se isso aqui é igual a zero, ou seja, 0 é igual a zero, então temos que o ponto de A, o A de R, pertence a π. Logo, se esse ponto de A pertence a π, R, ou vetor R, da reta R, está contido em π, que é a resolução do nosso exercício. Ok? Vamos agora para 8.3, é 4.3, né? Não 8, que é posição relativa de planos. A posição relativa de planos segue o mesmo raciocínio que nós já fizemos lá. Estou achando que nós vamos parar por aqui, vamos fazer uma quarta aula, tá? É bom que dá tempo de descansar um pouquinho. Eu volto em posição relativa de planos com a quarta aula. Até mais.